Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Vai nos dizer exatamente assim a palavra de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar, querido? Pai bendito e santo, nós te agradecemos, Senhor da glória, porque, ó Deus, tu tem nos concedido bênçãos sobre bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas, pelo que, Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, por podermos, Senhor, estar mais uma vez, Senhor, ministrando a tua palavra, mais um dia, Senhor, de vida que tu nos tem concedido. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, porque a despeito, Senhor, da situação a qual nós estamos passando, Deus, nós temos motivos de sobra para nos render em adoração e em gratidão a ti por todos os benefícios que tu nos tem concedido. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelos que, Senhor, no dia de hoje completam mais um ano de vida. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de Regina Célia, Senhor, e te pedir, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que ela possa, Senhor, desfrutar os anos, Senhor, do porvir, Senhor, com sabedoria, a fim de que, ó Deus, ela alcance, Senhor, um coração sábio diante de ti. Pai, nós te pedimos, Senhor, que, ó Deus, através, Senhor, da sua vida, Senhor, a bênção seja estendida, Senhor, aos seus filhos, aos seus netos e, Deus, ao seu esposo, Pai, também. Nós te pedimos, ó Pai, que tu contemples, Senhor, a sua vida, ó Deus, concedendo livramentos, ó Deus, onde quer que ela esteja. Pai, Senhor, nós te pedimos também, Senhor, pelos que estão enfermos e, ó Deus, nós nos lembramos, Senhor, da nossa avó lá no Recife, a minha querida mãe Leda. Deus, eu te peço, Senhor, pelo meu avô Dedé, Senhor, que se encontra também enfermo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, a tua contemplação, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai, que tu os guarde, Deus, pelo teu poder. Não permita, Pai, que nada de mal os aconteça, Senhor, que, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, cuidando, ó Deus, e assistindo, ó Deus, dentre essa enfermidade, ó Pai, tenham paciência, Pai, para que, Senhor, eles sejam bem cuidados, ó Deus, e possam perceber, ó Pai, um vislumbre da graça de Deus através daqueles, Senhor, que estão sendo, ó Deus, os seus ajudadores nesse momento difícil. Pai, te pedimos, contempla, Deus, ali a saúde da pequena Ayla. Deus, abençoe os seus avós, os seus pais, e concede, ó Deus, que aquela criança possa voltar, ó Deus, ao seio familiar, trazendo novamente a alegria aos corações daquela família, Pai. Te pedimos pelos enlutados, ó Deus, te pedimos por todos, Senhor, que nesse momento choram a perda de um ente querido. Ah, Pai, nós te pedimos também, Senhor, a tua graça, Deus, e a tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor, que se encontra nesse momento, ó Deus, refletindo sobre a tua palavra, e te pedimos, Senhor, para que cada um de nós possa desfrutar, Senhor, dos ensinamentos contidos na tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, nós possamos praticá-la, Senhor, porque não adianta nada nós ouvirmos sem que pratiquemos a tua palavra. Para tanto, ó Deus, eu te peço, Deus, humildemente, usa-nos como instrumento em tuas mãos para falar aquilo que tu queres à amada igreja que se reúne virtualmente nesse momento. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nossa palavra de hoje, ela vem num momento muito oportuno e nos exorta, nos incentiva a cada dia mais nos render aos pés do Senhor em adoração, buscando verdadeiramente a face do Senhor, e isso através de uma ferramenta, querido, espiritual,
poderosíssima em Deus, a qual você e eu conhecemos pela oração. E, querido, é muito interessante nós atentarmos para aquilo que está escrito na palavra de Deus, a fim de nos exortar a continuar levando a nossa petição e a nossa oração àquele que pode atender e nos socorrer em cada momento da nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, querido, o texto de Tiago, no capítulo 5, ele vai mais uma vez reforçar essa prática que é vital para que o crente permaneça avivado, permaneça literalmente vivo na presença do Senhor. Afinal de contas, nós entendemos que a oração é vida diante de Deus e, acima de tudo, a oração é um relacionamento do crente com o Deus a quem ele professa a fé. Eu lembro, querido, nesse exato momento, das palavras do nosso querido pastor Mariano, que lá no Recife nos trouxe ensinamentos preciosíssimos, e não é para tanto. Um homem de Deus experimentado no ministério, com mais de 30 anos de atuação no ministério pastoral, somente à frente da Igreja Evangélica Batista do Pino, ele tem muito a ensinar. Mas eu lembro que numa das conversas que eu tive com o nosso amado pastor, ele nos dizia que oração era exatamente isso, querido. Oração é relacionamento. Oração é intimidade. Oração é comunhão com Deus. E isso ele dizia porque num dos seus sermões ele questionava acerca de uma pergunta que muitos de nós faz sobre a necessidade de orar. Afinal de contas, queridos, nós cremos num Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é todo-poderoso, ele sabe todas as coisas e ele está em todo lugar. Então, por que, perguntam algumas pessoas, nós devemos orar, já que Deus sabe exatamente aquilo que nós iremos pedir, sem que antes nós expressemos através de palavras? Querido, é exatamente nesse sentido que o nosso pastor dizia que a oração é um relacionamento do crente com Deus. E, querido, nós somos lembrados através das palavras do próprio Jesus, quando ele ali, através da oração do Pai Nosso, a oração modelo, quando os discípulos questionam ao mestre pedindo para que ele os ensine a orar. E Jesus dizia a eles que oração não era uma vã repetição de palavras. Oração era expressão daquilo que está no íntimo do nosso coração. É aquilo que nós conhecemos por apresentar a Deus aquilo que nos aflige, e o texto vai nos dizer ali em Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e principalmente o 7, quando o apóstolo Paulo vai dizer: não estejam inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o versículo 7 ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Querido, é através da oração que o nosso coração é acalmado pelo Senhor. Diz o texto de Tiago, no capítulo ainda de número 5, que foi o capítulo que nós lemos para a nossa reflexão na noite de hoje. E no versículo de número 13 de Tiago, capítulo 5, o texto vai nos dizer algo que nos consola o coração.
Afinal de contas, querido, todos nós passamos por luta, por provação, por angústia e por tribulação. Mas o texto está nos dizendo, Tiago, no capítulo 5 e versículo de número 13. Escute bem, está alguém entre vós aflito? Ore. Olha o imperativo, olha a ordenança. Está alguém entre vós aflito? O que é que nós devemos fazer? Recorrer ao vizinho? Recorrer a alguém que nós conhecemos e confiamos, querido? Nós, antes de partirmos para contar com alguém fisicamente, nós temos um instrumento, uma arma poderosa diante de Deus, que é a oração. É por isso que o texto está dizendo, está alguém entre vós aflito? Ore. Ore, querido. Eu não sei se você no dia de hoje já orou. E se você não orou, querido, entenda a necessidade de orar, de ter um relacionamento, de ter uma intimidade com o Senhor, apresentar diante de Deus a vossa petição. É de suma importância, querido, se nós queremos e desejamos que Deus intervenha na nossa vida, na nossa causa e no nosso problema. Afinal, o texto que nós lemos de Tiago, capítulo 5 e versículo 16, está nos dizendo mais uma vez que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas deixa eu te dizer algo antes que você entenda errado aquilo que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que a tua oração é poderosa. O texto não está dizendo que a oração feita pelo pastor Júnior é poderosa. O texto não está dizendo que a oração feita por qualquer homem de Deus é poderosa. Não, não é isso, querido, que o texto está dizendo. O texto está dizendo que poderoso é aquele a quem nós dirigimos a oração. Se não, vejamos, Efésios capítulo de número 3. Observe comigo o que é que o texto sagrado vai nos dizer em Efésios no capítulo 3, versículos de número 20 e 21, para que nós possamos perceber quem de fato é poderoso ou o que de fato é poderoso, se é a oração, se é o homem que está orando ou se é o Deus a quem ele está se dirigindo e recorrendo em oração. Diz o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Querido, você entendeu? Poderoso não é o homem de Deus. Poderosa não é a oração que o homem de Deus ou a mulher de Deus faz. Poderoso é o Deus a quem nós estamos recorrendo, querido. Creia nisso em nome de Jesus. Afinal de contas, o próprio Jesus, ele nos ensinou a respeito dessas coisas e, acima de tudo, ele nos incentivou a orarmos. Ele nos exortou para que orássemos, para que nós pudéssemos recorrer a Deus diante da oração. Lucas capítulo 18, querido, traz uma parábola que nos ensina muito acerca do valor da oração. E acima disso, também da perseverança na oração. Eu não sei há quanto tempo você tem orado e pelo que você tem orado, mas a parábola do juiz iníquo nos ensina muita coisa acerca da nossa perseverança na oração. E diz o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, versículo 2, havia em uma cidade certo juiz que nem temia a Deus, nem temia e respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário.
e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me oportune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará, escute bem, versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Isso é uma pergunta que nos diz respeito a todos nós, querido. Será que nós estamos crendo na nossa responsabilidade diante de Deus, no poder de Deus para orarmos e recorrermos a Ele em oração? Querido, sabe o que é que eu tenho aprendido em poucos anos de ministério? Nós temos muitas coisas a aprender e todos os dias nós estamos aprendendo algo da parte de Deus. A oração, querido, ela é a chave. Ela não é chave de avivamento, nem chave de casa, nem chave de apartamento, chave de carro. Não, a oração é a chave com a qual nós abrimos o nosso dia e fechamos ele à noite, colocando tudo nas mãos de Deus. Querido, nós começamos o dia orando e encerramos o dia orando ao Senhor. Afinal de contas, você conhece bem o texto de 1 Tessalonicenses, querido. Um texto que é muito conhecido acerca dessas coisas, quando Jesus disse sobre o nosso dever de orar e insistir na oração, ser perseverante na oração. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 vai nos dizer algo reforçando aquilo que Jesus está dizendo quando o texto vai dizer: orai sem cessar. Como é que é isso, pastor? Quer dizer que eu vou parar o que eu estiver fazendo e me ajoelhar e apresentar a nossa oração, a minha oração, como fazem os muçulmanos, como fazem os budistas? Não, querido, não é isso. Não estou querendo dizer que você deva se mostrar para as pessoas a fim de dizer que está orando. Lembra que quem faz isso é hipócrita. Jesus ordena que você entre no seu aposento. Encontre um lugar de intimidade. Um lugar que é só você e Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 6, querido. Lugar de oração é um lugar de intimidade, de relacionamento, de encontro do crente com Deus. Mas sobre o dever de orar sem cessar, nós devemos fazer isso, querido, quando estivermos indo para o trabalho, ao voltar do trabalho, estando no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nós devemos estar em constante oração. E nós oramos, querido, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, orando, falando a Deus aquilo que a palavra de Deus nos diz. Santifica-nos, Senhor, santifica o teu nome, Pai, concede, ó Deus, o pão de cada dia, Pai. Pai, me livra do mal, Senhor, me livra dos adversários, me livra das tentações, me concede graça, Senhor, para que eu possa resistir, ó Deus. Isso é que nós devemos fazer e estar em constante oração, querido. O próprio Jesus também era um homem de oração. Ele falava a respeito de orar, de confessar e de colocar diante de Deus a nossa petição. Se não, vejamos, Mateus capítulo de número 7, querido. Está escrito algo que nós devemos considerar, porque o Senhor está nos dizendo isso. Mateus 7, versículo 7, vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque, versículo 8, todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, vê as portas se abrindo. Versículo de número 9, olha o que Jesus pergunta:
qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não nos dará bens aos que lhe pedirem. Mas, querido, sobre essas coisas nós devemos atentar, devemos estar atentos. O Senhor é bom e nos concede bênçãos quando nós pedimos, porque Jesus está dizendo que mesmo nós, sendo homens maus, pecadores, vis, sendo devassos, sendo de toda sorte acometidos pelo pecado, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, querido, não nos dará bênçãos se nós lhe pedirmos. Mas nós precisamos entender que Deus não é um taumaturgo, não é um mágico. Nós não servimos a um Deus que é menino, que vai dar tudo o que nós pedirmos quando nós quisermos e do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. O texto de Tiago também, lá no capítulo de número 4, voltemos lá a esse texto e a essa epístola que nos ensina muito acerca de várias coisas. E o texto de Tiago, querido, no capítulo de número 4, versículo de número 3, vai nos dizer que as coisas elas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer e nem da forma que a gente quer. Sabe por quê? Porque o Salmo de número 139 vai dizer que nós servimos um Deus que nos sonda e nos conhece. E que acima de tudo Ele conhece quais são as intenções do nosso coração. E é por isso que nesse texto de Tiago, no capítulo 4 e versículo 3, ele vai dizer qual a razão de nós muitas vezes pedirmos algo ao Senhor e não recebermos. Porque Deus muitas vezes não nos concede aquilo que nós pedimos, porque Ele conhece o nosso coração. E diz o texto, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Quantos, queridos, de nós, quando vamos recorrer a Deus em oração, só pedimos algo para satisfazer os nossos deleites, as nossas vontades, meras carnalidades, supérfluos, coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na nossa vida, muito menos vai engrandecer o nome do Senhor, nem fazer com que nós sejamos mais operantes, mais ativos no reino de Deus. É por isso que muitas vezes Deus não nos concede aquilo que nós pedimos a Ele em oração. Porque, querido, às vezes nós quando oramos apenas para satisfazer a nossa vontade, a nossa carnalidade. Não oramos pedindo a Deus que Ele cumpra a sua vontade, porque o texto está nos dizendo que nós precisamos recorrer à oração diante de Deus, mas que acima de tudo, querido, nós devemos pedir a Deus que Ele cumpra em nós a sua vontade. Lembra que Jesus, estando no Getsemane, Ele estava aflito, Ele estava passando por momentos muito difíceis, angustiantes, e Jesus orou ao Pai, pedindo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a vontade do Senhor, escute bem, a vontade do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Querido, muitas vezes nós não entendemos qual a razão de Deus nos negar e restringir algo de nós, impedir que nós recebamos alguma coisa. E nós muitas vezes não somos capazes de agradecer a Deus, porque Deus não nos concedeu aquilo que nós pedimos,
porque achamos que aquilo que nós estávamos querendo era bom para nós. Mas, querido, a Bíblia vai nos dizer que Deus sonda e conhece cada coração e sabe aquilo que você vai pedir. Antes que uma palavra possa sair da tua boca, Deus já sabe o que é que você vai pedir. Mas, acima de tudo, Ele nos incentiva a orar, porque Ele quer saber o que está no teu coração. Ele quer saber exatamente qual tipo de relacionamento você tem com Ele. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vai falar sobre a experiência do povo de Deus no deserto e qual a razão de Deus ter conduzido o povo santo, a nação eleita, aqueles que deveriam ser sacerdócio real para as nações e para o mundo. Deus disse que conduziu aquele povo 40 anos no deserto para saber o que estava no coração de cada um deles. E é por isso que Deus muitas vezes nos priva das coisas. Ele quer que você fale, querido. Ele quer que você expresse o que está no teu coração. Ele quer que você confesse. Afinal de contas, o texto que nós lemos fala de confissão. E fala de confissão no âmbito terreno, material, humano. Nós somos exortados a fazer confissão diante dos nossos irmãos, querido, para que nós sejamos curados de algumas mazelas, de alguns traumas. Existem pessoas que foram magoadas no seio da igreja por causa de algum desentendimento. E é muito triste quando isso acontece. Pessoas acabam desfazendo amizades, pessoas acabam perdendo a comunhão, pessoas acabam deixando com que uma semente de ranço, uma raiz de amargura brote em seus corações e através disso o diabo ganha terreno no nosso coração, ganha terreno na nossa vida. E a Bíblia vai nos dizer ali em Efésios capítulo 4, versículo 26, não deis lugar ao diabo. O texto vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo e não se deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça. Querido, o texto está nos dizendo para que nós possamos perdoar, possamos amar os nossos irmãos, possamos valorizar a comunhão. Mas o texto está nos dizendo também, esse texto de Tiago no capítulo 5, observe comigo, versículo 16, antes de dizer que muito pode a oração do justo em seus efeitos, o texto vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Sabe por quê, querido? Porque a confissão feita por cada um de nós, ela tem um poder de cura automaticamente quando nós colocamos para fora aquilo que está afligindo o nosso coração. Isso acontece até no divã de psicólogos, de psicanalistas. É por isso que quando você vai a um divã, quando você procura um psicólogo, ele está lá muito mais para ouvir você falar. Porque através daquilo que você põe para fora, é uma técnica chamada catarse. Quando você expressa aquilo que está no teu coração, quando você põe para fora, quando você confessa, automaticamente você vai sendo submetido a um processo de cura. E se isso é verdade em termos humanos, materiais, imagine em termos espirituais. Se não, observe o que é que o salmista, no Salmo de número 32, vai nos dizer acerca da confissão, do poder da confissão. O que é que a confissão opera no nosso coração, opera na nossa vida, a partir do momento que nós colocamos para fora aquilo que nos acomete, nos aflige, nos abate.
Salmo de número 32, versículos 1, 2 e 3. Observe o que é que o texto vai nos dizer. Bem-aventurado aquele cuja transgressão Deus perdoa e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Versículo de número 3 vai nos dizer: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Você entendeu o que é que o salmista disse? Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não falei, os meus ossos eram quebrados por dentro. Isso também nos lembra um texto ali de Provérbios, querido. Capítulo de número 28, acompanhe comigo. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai nos dizer sobre isso que nós estamos falando. Diz o texto: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas escute bem o que o texto vai dizer. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Querido, isso é algo valioso para que nós possamos aplicar na noite de hoje. O texto está nos dizendo que Deus é perdoador, que Deus é misericordioso, mas é necessário que você e eu, falemos, confessemos, coloquemos diante de Deus em oração aquilo que está afligindo e maltratando o nosso coração. O texto diz: aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará. Sabe por quê? Porque ele vai continuar num ciclo vicioso de enganar as pessoas e sendo enganado por elas. Ele nunca será curado da sua enfermidade, que é o pecado, que é o peso do pecado sobre a vida dele. Mas o texto está nos dizendo que aquele que confessa e aquele que, além de confessar, ele abandona, ele deixa o pecado, a prática que é perniciosa, abominável aos olhos de Deus, o texto está nos dizendo que nós alcançaremos misericórdia da parte de Deus. Querido, é por isso que nós somos exortados a todo instante a confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Observe o que o texto de 1 João, no capítulo de número 1, nós vamos encerrar com essa declaração poderosa da palavra de Deus na tua vida e na minha vida. Porque nós estamos pronunciando a palavra que tem poder para mudar vida e situações. Isso aconteceu comigo e acontece com todos que depositam a sua vida no altar do Senhor. O texto de 1 João, observe bem, capítulo de número 1, vai nos dizer ali a respeito do poder da confissão e daquilo que Deus opera em nosso coração mediante isso. Vai nos dizer, a partir do versículo 7, é um texto que eu amo quando ele é meditado, quando eu lembro dessa verdade, porque eu me enxergo nisso. E esse texto ele vai nos dizer, a partir do versículo de número 7, poderíamos ler até, vamos ler do versículo 5 em diante. Diz assim: esta é a mensagem que de Deus recebemos e anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. E a verdade não está, não praticamos a verdade. Mas, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Querido, nós queremos dizer a você na noite de hoje que você pode ter acesso ao perdão de Deus agora e imediatamente, através de um instrumento poderosíssimo em Deus para mudar a nossa sorte da morte espiritual para a vida eterna em Cristo Jesus. Através da oração, a Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é necessário que você ore, é necessário que você confesse, é necessário que você coloque diante de Deus aquilo que está lhe afligindo, aquilo que está lhe machucando, aquilo que faz com que o teu coração, se você não cuidar imediatamente disso, gere uma semente de amargura e isso vai te fazer mal. Isso vai fazer o ranço brotar no teu coração. E a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai nos dizer: sobretudo, o que devemos guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na noite de hoje, querido, eu quero desejar bênçãos de Deus sobre a tua vida. Dizer a você que a oração, ela é a chave com a qual você abre o seu dia e fecha e encerra ele durante a noite. E essa ferramenta, ela pode ter uma importância, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, porque ela nos coloca em contato direto com o nosso Deus, e se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, aquilo que está no nosso coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, querido, ela vai guardar o meu coração e vai guardar o teu, porque a palavra de Deus é poderosa, mais penetrante do que espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e é essa palavra que vai até a divisão entre a alma e o espírito. É ali preciso, é cirúrgico, é algo que somente Deus tem acesso a essa área do nosso ser. Deus abençoe você. Eu gostaria de orar por você na noite de hoje, pedindo as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra em nossos corações. Manifesta, Senhor, a tua vontade, ó Deus, na nossa vida, Pai, e, ó Deus, nos estimula a orar. Coloca, Senhor, diante de nós o desejo de buscar cada dia mais a tua face. Colocar diante de ti, Senhor, aquilo que nos aflige e, acima de tudo, Senhor, que nós sejamos pacientes, Senhor, para perseverar na oração, assim como vários homens de Deus tiveram que passar pela prova e exerceram a perseverança e a confiança em Ti a fim de alcançarem a sua petição. Nós te pedimos isso, Senhor, para a nossa vida também. Que Tu abençoe, Senhor, cada lar e cada família dos que nos assistem nesse momento. Conceda, Senhor, a cada um de nós uma noite abençoada, Senhor, e, ó Deus, um sono conciliador e uma semana, Senhor, igualmente cheia de bênçãos, de livramentos e também, Senhor, de entendimento e de percepção da Tua vontade em nossas vidas. Te oramos, Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus, e nós te pedimos, Deus, que o Teu imenso amor, a graça do Teu Filho amado Jesus e a doce, Senhor, consolação, Pai, do Teu Santo Espírito seja, Senhor, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.